Olá pessoal, eu sou a professora Jaqueline Maier. A professora Fabiana resolveu com vocês a peça e a questão 1. Eu vou continuar, vou comentar rapidamente com vocês a respeito da questão 2 e também da questão número 3 e 4, ok? Vamos lá na questão 2. Questão número 2. A União publicou no Diário Oficial de 30 de junho de 2017 decreto que majorou a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. No decreto foi estipulado que a alíquota majorada já seria válida para fatos geradores ocorridos a partir do mês seguinte, 90 dias. Tendo em vista a anterioridade nonagesimal e a anterioridade do exercício financeiro, responda aos itens a seguir. Veja, a questão ela te direciona. Ela não está perguntando sobre o princípio da legalidade, viu? Ela está falando sobre anterioridade. Então, vamos nos ater ao que o examinador pede. Tendo em vista a anterioridade nonagesimal e a anterioridade do exercício financeiro, então, responda aos itens a seguir. É válida a exigência da alíquota majorada no mês subsequente à publicação do decreto? Não. Por quê? Porque o IPI, ele é exceção ao princípio da anterioridade anual, mas ele não é exceção à anterioridade nonagesimal, ok? Com base em quê? Com base no artigo 150, parágrafo 1º da Constituição. Então, é válida a exigência? Não, não é válida a exigência. Se em vez de majorar a alíquota, o decreto alterasse apenas o prazo de recolhimento da obrigação tributária, seria válida sua exigência a partir do mês seguinte ao da publicação? Sim. Por quê? O princípio da anterioridade e a anterioridade nonagesimal, eles estão previstos no artigo 153, alíneas B e C. Eles são aplicáveis nas hipóteses de instituição e majoração de tributos. A questão afeita à alteração de prazo de recolhimento não se sujeita a esses princípios. Além disso, eu tenho a súmula vinculante número 50, que reitera esse fato. E seria muito interessante que você tivesse fundamentado a sua questão com base tanto no 153B e C, que falam que esse princípio se aplica nas hipóteses, né, de instituição e majoração de tributos, e também com base na súmula vinculante número 50, que afasta a aplicação desses princípios à hipótese específica de alteração de prazo de recolhimento, ok? Então vamos lá, questão número 2 resolvida. Considero essa questão uma questão bastante simples, acho que vocês não devem ter tido problema com ela. Questão número 3, é uma questão que eu considero média, não considero tão fácil não. Em 2017, Carlos, após viagem ao exterior, decidiu importar do Japão para uso próprio um veículo automotor de última geração, lançamento no mercado japonês. Considerando que Carlos é consumidor final do veículo, responda aos itens a seguir. A. Na importação do veículo, do referido veículo por Carlos, é devido o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI? Gente, vamos lá. Por que eu considero que essa questão é uma questão média? Porque a jurisprudência do STF e do STJ, ela oscilou muito nos últimos anos a respeito desse tema. E por quê? Porque eu tive alterações relevantes nesse cenário. Eu tive qual alteração bastante relevante? A gente já vai ver no segundo caso. Em relação ao IPI, é mais uma alteração de entendimento mesmo. Então, anteriormente, entendia-se que não haveria incidência do IPI na hipótese de importação por pessoa física de veículo para uso próprio, tá? Esse entendimento, ele perdurou até o julgamento da repercussão geral que foi fixada no RE 723651. A partir de então, o STJ, né, ele firmou o entendimento de que incide sim o IPI, e o STF e o STJ, ele alterou o entendimento dele posteriormente. A ministra Regina Helena Costa, ela conduzia os votos no sentido de que não haveria a incidência do IPI nesses casos. Mas após o julgamento da repercussão geral pelo STF, as turmas, né, do STJ mudaram o entendimento e a partir de então
tem-se que há sim a incidência do IPI. Como que vocês fundamentariam? Vocês fundamentariam com base no artigo 153.4, que traz o fato gerador do IPI, né? Que a União pode instituir imposto sobre produtos industrializados. Então, na importação, a importação de produto industrializado, ela não é modificada pelo fato de ter sido realizado por um não contribuinte do imposto, que não contribua com o imposto com habitualidade, tá? Que não seja um industrial. Então, assim, independente do tipo de pessoa que realiza a importação de produto industrializado, independente da finalidade que vai ser dada àquele bem, incide o imposto, tá? Então, o fundamento seria esse mesmo. Então, vamos lá para a letra B. Considerando que em 2003 o estado onde Carlos é domiciliado editou uma lei instituindo o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços ICMS sobre a importação realizada por consumidor final, é devido o ICMS na importação do veículo? Gente, aqui nessa hipótese eu tenho uma observação a fazer. Ele fixou uma data e ele não fixou essa data à toa. Então, ele fala, olha, a lei foi instituída pelo Estado em 2003. Por que ele fala isso? Ele fala isso por quê? Porque em 2001 foi editada a Emenda Constitucional número 33, que instituiu a possibilidade de tributar justamente essa hipótese. Eu vou ler para vocês o que diz essa alteração promovida na Constituição. Está lá no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A. O ICMS incidirá também sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço. Como a lei é posterior à emenda constitucional que inseriu, né, essa linha aqui, não há dúvidas de que o ICMS incide também nessa hipótese. A confusão que poderia ser feita o aluno ele poderia bater o olho, não achou resposta, ele vai recorrer às súmulas. E ele achar a súmula 198 do STJ, que fala sobre a não incidência do ICMS na importação por pessoa física de bem para uso próprio, tá? Então, nessa hipótese, o aluno ia errar. Fatalmente, ele ia errar. Por quê? Essa súmula, ela foi editada antes de 2001, antes da emenda constitucional. Então, essa súmula não é mais válida, digamos que ela não se aplica às leis que foram editadas pelos estados para cobrança desse tributo após 2001. Como a nossa lei, né, lá do caso da prova é de 2003, ela se aplica sim, tá bom? Então, incide sim, nesse caso aqui. Então, por isso eu considero essa questão média. Vamos para a questão 4, que aí nesse caso eu já considero ser uma questão difícil, ok? A pessoa jurídica XYZ é notificada pela União para que proceda ao recolhimento do crédito fiscal, tenta colocar seus bens em nome de terceiros. Ciente do fato, a União requereu medida cautelar fiscal. Dias depois do deferimento da referida medida, veio a ser definitivamente constituído o crédito tributário da União contra a pessoa jurídica XYZ e 90 dias após a constituição definitiva do crédito, a União propôs a execução fiscal. Diante de tal quadro fático, responda aos itens a seguir. Essa questão ela quebra um pouco com aquele paradigma de que, para responder à prova de tributário, eu consigo resolver a prova de tributário com base apenas na Constituição e no CTN, porque aqui eu tinha exigência de legislação específica. Então, os alunos que bateram o olho e falaram, tenta colocar seus bens em nome de terceiros e correram lá na presunção de fraude,
no caso de alienação ocorrida após a inscrição de débitos em dívida ativa, errou essa questão, infelizmente. Essa questão, ela dependia de conhecimentos de uma lei específica, que é a lei da medida cautelar fiscal. A questão da dica, ela não deixa isso em aberto não, que é a lei 8397 de 92. Eu estou olhando aqui para minha cola, viu, gente? A professora não sabe tudo de cor. Então vamos lá, linha A. Foi correto o procedimento da União ao ajuizar a medida cautelar fiscal antes de definitivamente constituído o crédito tributário? Sim, porque há a previsão de medida cautelar preparatória. Para isso, basta que a União demonstre, haver o fumus boniuris e o periculum in mora, conforme os artigos 2º e 3º da Lei 8397 de 92, para que a medida cautelar fiscal seja deferida. Então, foi correto sim. Letra B. Foi adequado o prazo dentro do qual a União ajuizou a execução fiscal? Não. Porque no caso da medida cautelar fiscal preparatória, ou seja, aquela que antecede a propositura da execução fiscal, ela obriga o contribuinte, o fisco, a ingressar com a execução fiscal num prazo de até 60 dias a contar do deferimento da medida cautelar. E aqui na questão ele deixa muito claro que isso aconteceu muito depois desse prazo. Olha só, requereu medida cautelar, dias depois do deferimento da medida cautelar, veio a ser definitivamente constituído o crédito tributário. E somente depois de 90 dias da constituição do crédito foi que a União propôs a execução fiscal. Portanto, está completamente fora do prazo, ok? O prazo é de 90 dias, conforme artigo 11 da Lei 8397 de 92. Tá bom? Então, a resposta foi adequada? Não, porque o prazo é de 60 dias e não de 90 dias, como a questão deu a entender. Na verdade, o prazo que a Fazenda utilizou ali foi muito superior, porque foi depois ainda da constituição que aconteceu do crédito, que aconteceu depois do deferimento da medida cautelar. Ok? Eu espero que vocês tenham ido bem. Eu me coloco desde já à disposição para ajudá-los, eventualmente com dúvidas sobre a prova ou, no caso de um eventual recurso. Eu e a Fabiana nos colocamos à disposição de vocês. Estamos na torcida para que tudo dê certo, para que vocês sejam aprovados e estamos aqui para o caso de dúvidas, ok? Gente, muito obrigada, bom domingo, espero que vocês tenham ido muito bem.